Saudações policiais a todos telespectadores. Bem-vindos a mais uma edição do espaço informativo da Polícia Nacional de São Tomé e Príncipe. Relativamente aos dados criminais que deram entrada em diversos comandos distritais e não só, como também no comando da região autônoma de Príncipe, uma semana de festa, onde tanto a Polícia Nacional ainda continua com sua ação de operação Quara Festiva em segurança, Ano Novo em segurança. Portanto, a Polícia Nacional, uma vez que em diversas praias do nosso país encontra-se ainda movimentado, uma vez que temos fim de semana prolongado. Portanto, a Polícia Nacional aproveita para apelar a todos, portanto, para aproveitarem o fim de semana prolongado em segurança e não só, com comportamento cívico, comportamento desejado, para que não aconteça algo desagradável. Portanto, a Polícia Nacional espera a contribuição e o apoio de toda a população, portanto, para que nós possamos ter efetivamente uma Quara Festiva e não só o fim do ano, portanto, praias e o fim de semana prolongado, todos em segurança. Portanto, a Polícia Nacional apela a todos que vão deslocar a diversas praias do nosso país para que possam, portanto, terem cuidado com as suas casas quando saem, mantenham tudo fechado e, posteriormente, nas praias, que possam manter as suas viaturas e os seus pertences de forma segura. Relativamente a situações criminais que deram entrada em diversos comandos e o comando da região autônoma de Príncipe, a Polícia Nacional tem um registro de 96 casos criminais, tanto tendo aumento de 3 casos comparativamente com a semana transata. Portanto, relativamente aos crimes contra a pessoa, a Polícia Nacional registrou durante esta semana 59 casos criminais, tendo aumento de 7 casos comparativamente com a semana transata. Portanto, destaque para crimes de ofensas corporais com 14 casos de registro, tanto tendo aumento de 3 casos. Para crimes de ameaça, a Polícia Nacional registrou 10 casos, tendo aumento de 1 caso. Para crimes de violência doméstica, a Polícia Nacional registrou 12 casos criminais, tendo assim redução de 4 casos. São normalmente os casos criminais que destacam, portanto, a Polícia Nacional faz menção a esses casos. Portanto, comparativamente, os dados criminais entre os comandos distritais e também o comando da região autônoma de Príncipe, a Polícia Nacional registrou 17 casos criminais para o comando distrital de Água Grande, 13 casos para Mesoche, 7 casos para o comando distrital de Cantagalo, 8 para Lobata, 3 para o comando distrital de Cauê, 7 para o comando distrital de Lembá, 2 para o comando da região autônoma de Príncipe e também 2 para a unidade da Polícia Aeroportuária. Portanto, relativamente aos crimes contra patrimônio, a Polícia Nacional, durante esta semana, uma semana que varia de segunda a sexta-feira, registrou 30 casos criminais, tendo redução de 5 casos. Portanto, destaque vai para crimes de furto, onde a Polícia Nacional registrou 6 casos criminais, com redução de 8 casos. Portanto, fazendo uma comparação dos casos que deram entrada para esta tipologia, portanto, a Polícia Nacional registrou 9 casos para o Comando Distrital de Água Grande, 3 casos para o Comando Distrital de Mesoche, 4 para Cantagalo, 12 para o Comando Distrital de Lobata, 1 caso para o Comando Distrital de Cauê e 1 caso para o Comando da Região Autônoma de Príncipe. Portanto, relativamente aos crimes contra a ordem e tranquilidade pública, durante esta semana, a Polícia Nacional registrou, portanto, 7 casos criminais e teve aumento de 1 caso. Portanto, a Polícia Nacional efetuou 16 detenções durante esta semana. Teve, assim, uma redução de 11 casos de detenção. Portanto, destaque para crimes de violência doméstica, onde
a Polícia Nacional efetuou 2 detenções. Para crimes de furto, a Polícia Nacional efetuou 4 detenções. Portanto, a Polícia Nacional também verifica um crescente número dos crimes contra, portanto, ordem e tranquilidade pública, onde no crime de alteração de ordem pública, a Polícia Nacional efetuou 7 detenções. Portanto, são esses registros que deram entrada em diversos comandos distritais e também o comando da região autônoma do Príncipe. No destaque dos casos onde a Polícia Nacional considera casos inopinados, situações que a Polícia Nacional careceu deslocar ao local para por cobro. Portanto, a Polícia Distrital de Mesoche deteve-se uma senhora de 36 anos de idade que agrediu seu marido de 30 anos de idade, portanto, com golpe de serrote ao longo do corpo e causou grave lesão ou ferimento no braço. Portanto, esta situação ocorrida na Roça Abade já se encontra sob a custódia da polícia, que posteriormente encaminhará o caso ao Ministério Público. Portanto, a Polícia Nacional também registrou uma situação em que o marido agrediu sua esposa de 22 anos de idade, portanto, com várias palmadas de machi ao longo do corpo, causando assim lesões e ferimentos ao longo do corpo. Portanto, situação ocorrida na localidade de Correia. Portanto, a jovem de 22 anos, a vítima, também teve necessidade de ser, portanto, atendida no hospital, portanto, pelos médicos. A Polícia Nacional também registrou uma situação, portanto, durante esta semana, principalmente, estamos a referir de situação ocorrida no primeiro dia do ano, portanto, segunda-feira, onde uma jovem, uma adolescente menor de 16 anos de idade, portanto, foi vítima, portanto, de um jovem que posteriormente pôs em fuga. Portanto, o jovem pretendia abusar sexualmente da menor. Portanto, a Polícia Nacional, juntamente com a colaboração da população no local, no momento, portanto, conseguiu, portanto, impedir que este mal se acontecesse. Portanto, a Polícia Nacional aproveita para parabenizar e congratular a população no local que estava no momento na praia SPM, portanto, para fazer assim, para impedir que acontecesse, portanto, este tipo de situação. Portanto, a Polícia Nacional ainda registrou durante a semana uma situação de um corpo sem vida de um senhor de 76 anos de idade na localidade de Chacra. Portanto, a polícia aproveita para lamentar esta situação, essa perda, portanto, endereça aos familiares os sentimentos de pesar. Portanto, são algumas das informações registradas pela polícia durante esta semana a níveis criminais e não criminais. Portanto, em seguida, fazemos uma pausa e voltamos para abordarmos situações relativas à segurança rodoviária. Portanto, relativamente à sinistralidade rodoviária, ao longo desta semana, uma semana com movimentações, uma vez que ainda estamos tanto na quadra festiva, uma vez que estamos diante de um final de semana prolongado, onde muitos irão deslocar para lavar o ano velho, portanto, em diversas praias do nosso país. Portanto, as vias irão estar muito movimentadas. Portanto, a Polícia Nacional aproveita para apelar a todos os utilizadores das vias para terem mais precaução, mais prudência, portanto, uma vez que o número, portanto, poderá crescer, né? Uma vez que a Polícia Nacional até então tem um registro dos acidentes nas nossas vias, portanto, considerado baixo e não números de acidentes alarmantes.
Portanto, a Polícia Nacional aproveita para apelar a todos os utilizadores a continuarem a colaborar com esta instituição, autoridade. Portanto, durante esta semana, a Polícia Nacional registrou 14 casos de acidente de viação, com um aumento de 8 casos, comparativamente com a semana transata. Portanto, para acidente de atropelamento, a Polícia Nacional não registrou qualquer caso, mas a Polícia Nacional registrou para acidente isolado e colisão 7 casos. Portanto, não registramos qualquer situação portanto, onde se verifica vítimas mortais. Para ferimentos graves, a Polícia Nacional registrou 3 casos. Para ligeiro, a Polícia Nacional registrou 11 casos de ferimentos ligeiros e 19 casos de danos materiais. Portanto, como já havia referenciado, a Polícia Nacional não registrou qualquer caso de acidente que pudesse alarmar a nossa sociedade. Portanto, uma situação de acidente isolado em Santo Amaro. Portanto, uma viatura despistou e invadiu, entrou assim uma residência e pronto, desse caso de acidente causou, portanto, 4 casos de ferimentos ligeiros, nada de grave. Portanto, as vítimas, portanto, encontram-se estáveis. O acidente de viação não foi grave, apesar de ter entrado numa residência. Portanto, a Polícia Nacional também registrou 2 casos de acidente isolado, portanto, mesmo na nossa capital, portanto, estamos a referir Reboque Capital, e outro caso em Mar de Deus. Portanto, esses 2 casos de acidente, os intervenientes, estamos a referir o motociclista, portanto, teve ferimentos ao longo do corpo e, portanto, fraturou a perna. Portanto, são de alguns casos registrados durante esta semana pela polícia. Portanto, nós aproveitamos sempre para apelar à população que continue a colaborar, que continue a acreditar e confiar nessa autoridade, portanto, nesta instituição, portanto, que só procura levar a segurança e não só a visibilidade policial, o sentimento de segurança a toda a população. Portanto, nós ficamos por aqui. Portanto, voltamos na próxima edição. Obrigado.